Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. E hoje nós temos um desafio grande da gente entender um pouco mais o que é ser igreja. Qual é o propósito de Deus para nós em ser igreja? Algumas perguntas que nós precisamos nos fazer aqui nessa noite. Algumas perguntas e algumas reflexões que nós precisamos suscitar aqui. Por isso, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, os versículos 13 em diante. 13 até o 20, tá bom? Abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 16, versículos 13 em diante. Mateus 13, estou ouvindo ainda o folhear das Bíblias, vou esperar aguardar vocês. Hein? Mateus é fácil, hein, gente? Mateus é... Vamos lá? Versículo 13 em diante. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo-lhe Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu os seus discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai Celestial, Pai Santo, Senhor da igreja, Deus, nós estamos na Tua casa nessa noite para cultuarmos, para adorarmos tão somente a Ti. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos sempre, Deus, a Tua direção, a iluminação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, as nossas mentes, para que se abram para a revelação da Tua palavra, para que haja entendimento, compreensão, para que haja, Deus, encarnação desta Tua verdade. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina aquilo que o Senhor quer que aprendamos. Nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa esta igreja nessa noite, e que nós saiamos daqui sendo mais igreja, entendendo quais os teus propósitos para o teu povo. Nós oramos a Ti e louvamos o Teu nome em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém. Irmãos, eu não sei se os irmãos ou alguns talvez já tenham ouvido falar acerca do que é uma representação social. Quando a gente tem um conceito, ou quando temos um conceito, uma ideia nova, e esse conceito ele começa a ser apropriado pela sociedade de uma forma geral, e essa sociedade, a interação desse conceito com as pessoas começam a atribuir um significado, as pessoas começam a tentar explicar conceitos que estão aí, estão em voga. E aí a gente pode entender que é um conjunto de explicações, de crenças, de ideias que nos permitem
evocar um dado acontecimento, uma pessoa, um objeto, e essas representações são resultado das nossas interações sociais. Deixa eu dar um exemplo melhor. Eu ouço na conversa cotidiana as pessoas dizerem: fulano é bipolar, eu estou deprimido, ou você tem uma mania. E é interessante que a gente se apropria de um conceito que está muito vinculado a um determinado ramo da ciência, ou um ramo de estudo, e esse conceito vai se tornando comum, a gente vai se apropriando dele e vai dando um significado para ele mais popularizado, mas às vezes a gente vai distanciando esse significado do seu significado original. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que essa mudança de significado, ou essa apropriação de um termo com o passar do tempo, acontece com o que nós chamamos de igreja. Eu vou fazer um exercício aqui mental com vocês, eu não vou hipnotizar ninguém, tá bom? Quando eu digo essa palavra igreja, e quando eu fecho o meu olho, ou quando você fecha o seu olho e eu pronuncio esta palavra igreja, eu acredito que assim como para mim, para você, vem uma casinha na sua mente com a cruz no teto. É ou não é? Tem gente rindo porque não é verdade? Eu não estou lendo mentes, mas o fato é que acontece assim. Essa é a nossa representação social daquilo que é igreja. Quando você e eu pensamos de igreja, de imediato, ou sem uma explanação maior, ou sem, enfim, aprofundar o termo, a primeira imagem que nos vem é de um prédio, de um local, de um espaço físico para o culto. O problema é que hoje o prédio é consequência. Aquilo que hoje nós chamamos de igreja é tão somente uma consequência do crescimento do cristianismo no decorrer dos séculos. Quando nós reduzimos a nossa concepção de igreja, esse prédio, essa casinha com uma cruzinha em cima, quando nós reduzimos essa concepção, essa compreensão a esse conceito, a gente acaba afastando aquilo que nós entendemos de igreja daquilo que foi a proposta inicial de Jesus. Tá? E aí então nós passamos a restringir, a diminuir igreja a um local onde nós vamos ao domingo. Vamos à igreja. Isso é igreja, tão somente isso é igreja para muita gente. Nós já, aqui na igreja, bem no início do ano, nós nos propusemos a falar e a entender o que é a igreja. E hoje eu não quero repetir o que aqui já foi falado, mas somente recapitular. Quando nós falamos da igreja, nós nos lembramos que essa igreja, e não entendendo a igreja tão somente como um local, não reduzindo o conceito, a nossa concepção de igreja, a um local onde você vai no domingo para cultuar a Deus, prestar a Ele um culto, nós falamos e nós entendemos que essa igreja tem uma natureza. Essa natureza, ela é santa. Porque a igreja somos nós, pessoas regeneradas pelo poder do Espírito Santo, chamados por Deus para sermos a imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Por isso, essa igreja tem uma natureza que é santa, que reflete o caráter do Pai, conforme está lá descrito em 1 de Pedro: sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Essa igreja também tem uma outra característica comum da sua natureza, própria da sua natureza. Essa igreja, ela é una, ela é uma só igreja pela sua confissão de fé. Todos nós somos cristãos por um motivo principal. Eu e você confessamos o senhorio de Cristo. Entendemos que Ele é o Filho de Deus, que veio a este mundo, que morreu
para me salvar e para te salvar e nos oferecer uma nova vida. A nossa mesma confissão, unidos pelo Espírito, nos formamos um só corpo no Senhor Jesus. Essa igreja é una. E essa igreja é também universal, não aquela universal, tá bom? Mas essa igreja é universal no sentido de que ela transcende o tempo e espaço. Essa igreja, a igreja que hoje milita, mas a igreja que num passado um dia já militou, e que hoje é a igreja triunfante, que já está com o Senhor. Mas nós somos uma igreja universal no sentido de que a igreja de Jesus, todos aqueles que serão um dia representados, como no evento de Apocalipse, todas as línguas diante do trono, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações formam essa igreja universal. Quando nós pensamos em algumas características da igreja também, e hoje a gente tem refletido acerca dessas características, nós precisamos nos relembrar que algumas características marcam ou revelam uma igreja verdadeira. Uma delas é a pregação da palavra. Quando você está procurando uma igreja para congregar, pergunte-se pela pregação da palavra. Prega-se e se expõe a palavra de Deus naquele lugar. Pergunte-se por isso, porque isso é uma marca de uma igreja verdadeira. A ministração dos sacramentos, como hoje aqui nós vamos celebrar. O exercício da disciplina eclesiástica, por exemplo. Quando eu falo tanto da natureza quanto das marcas, hoje, conquanto eu quero refletir um pouco mais em um aspecto um tanto quanto mais organizacional ou pragmático. Eu quero pensar, afinal de contas, o que é a igreja. Eu quero pensar acerca do propósito de ser igreja. Eu quero pensar em algumas perguntas como o que é ser igreja, como está essa igreja, e finalmente pensarmos na pergunta que nós nos levantamos por que a igreja está assim? São essas questões que eu gostaria de suscitar, é a reflexão que eu gostaria de suscitar hoje, começando então com a primeira pergunta: o que é a igreja? Como eu falei aqui no início, a nossa representação de igreja é aquela casinha com uma cruz em cima. Já há muitas definições e conceitos errôneos. Sabe por quê? Porque normalmente, para se entender igreja, é preciso ter uma definição. Igreja, ela abarca uma seriedade de aspectos. E aí nós incorremos no erro de ressaltar um aspecto em detrimento do outro. E aí a Mark Driscoll escreveu um livro, e ele diz o seguinte: aquilo que não é igreja, ele define da seguinte forma: igreja não é um prédio santo onde acontecem os encontros espirituais. Igreja não é uma sociedade eucarística que Deus dispensa a graça através dos sacramentos ou através da hierarquia instituída de bispos e sacerdotes em uma sucessão ininterrupta de apóstolos. Igreja não é uma polícia moral da sociedade procurando mudança de comportamento por força de lei. Igreja não é um encontro semanal de pessoas que se juntam para uma sociabilização. O que me chama a atenção é o fato de que é possível que alguns desses aspectos sejam parte legítima do que somos. Preste atenção. Alguns desses aspectos aqui podem ser legítimos, expressar legitimamente aquilo que também faz parte do que é ser igreja. Mas o problema é quando a gente toma essa parte pelo todo. E aí a gente desvia este conceito do propósito original daquilo que Deus almejou para nós. O texto que nós lemos, irmãos, em Mateus no capítulo 16, o versículo 18 especificamente,
havia uma discussão. Jesus está interpelando os seus discípulos por quê? Naquele tempo de Jesus, aliás, antes do tempo de Jesus, muito se falava e se aguardava o Messias. Ou seja, há profecias no Antigo Testamento acerca do servo do Senhor, do Messias prometido. Muito se falava, muito se especulava, muitos antes de Jesus aparecendo como se fossem o Messias. Alguns depois, inclusive, de Jesus. Mas o fato é que quando Jesus vem, os milagres que ele opera, as multidões começam a segui-lo e as pessoas começam a se ouvir o burburinho de gente que dizia, deve ser Elias. Deve ser Elias. Alguns diziam, deve ser Jeremias. Ou talvez é um outro profeta que voltou. Se discutia acerca disso. Quem será esse Jesus? E aí então Jesus volta essa pergunta para o grupo seleto de discípulos ali, os 12. E ele diz, olha, estão dizendo aí que eu sou esse, eu sou aquele. E vocês? Quem que vocês acham que sou? E aí então Pedro, que era o representante de classe dos discípulos, né? Logo levanta a mão e ele declara então, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus concorda e reafirma essa questão, dizendo, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram, mas sim o vosso Pai que estás nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há duas coisas aqui importantes para nós. Uma delas é, quando Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus faz um jogo de palavras. O nome de Pedro, o Kifá, era rocha, pedra, Petrus. E aí Jesus faz um jogo de palavra, mas o que Jesus está dizendo é sobre a sua confissão, a minha igreja é edificada. Porque como nós já ouvimos em 1 de Pedro, ele é a pedra angular. Ou seja, sobre quem que esta igreja será edificada? Sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a primeira observação muito importante para nós. A outra observação é que os evangelhos trazem pouquíssimas vezes, salvo engano, 2 vezes, a palavra igreja. E aqui Jesus diz pela primeira vez, sobre esta rocha edificarei, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, essa palavra, igreja, era uma palavra corrente da cultura grega, uma palavra conhecida dos contemporâneos de Jesus. Essa palavra, eclésia, que é uma palavra grega, ela deriva da palavra ekaléu, que literalmente ela é uma junção de 2 palavras, literalmente, a melhor tradução literal dela é chamar para fora. Mas essa palavra eclésia, ela passou a significar a assembleia dos gregos que se reuniam na polis, na cidade, para tratar de assuntos concernentes à lei. Ou seja, esses ajuntamentos, essas assembleias ou essa eclésia, ela se reunia, eles eram convocados e ali eles tomavam decisões acerca de, por exemplo, possíveis mudanças na lei, acerca de indicações para cargos oficiais ou assuntos do cotidiano. O que eles deliberavam, e é muito importante então você pensar acerca disso, é que essas reuniões, elas não tinham um fim em si mesma, mas elas tinham implicações para além da eclésia, para além daquele ajuntamento. E é pensando nessa palavra que Jesus diz, eu vou edificar a minha igreja, eu vou edificar um povo. Eu acho que a partir do que foi dito, a gente pode começar a trazer uma definição melhor do que é a igreja. Mas vamos pensar antes em outro versículo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, lá em Mateus, no capítulo 28, na grande comissão, que é um texto muito conhecido nosso, Jesus aparece aos discípulos. E quando aparece aos discípulos, ele dá uma ordem a esses discípulos e aí ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. As nossas reuniões aqui, irmãos, elas não têm um fim em si mesmo. Por isso é que a melhor forma de definir a igreja não é necessariamente o lugar para onde você vai para receber algo. Igreja é o povo de Deus em missão. Entende a diferença? Igreja somos eu, você, a comunhão dos santos regenerados em obediência à missão de Deus, ao ID de Jesus. Nós nos reunimos aqui para juntos celebrarmos, sim, cultuarmos o nosso Deus, celebrarmos em comunidade de fé as maravilhas que Ele faz por nós, nosso Deus e quem Ele é, mas nós estamos aqui para sermos treinados, capacitados, edificados, restaurados, confortados, curados, de forma que a gente possa viver a nossa vida cristã lá fora. O ID, a missão que Deus chamou e Deus deu a mim e a você e a todos nós. A igreja local, ela é essa comunidade. Por isso, nós não podemos diminuir a nossa compreensão que ir à igreja é somente vir a esse local. Eu não tenho nenhum problema que você diga, eu vou à igreja. Mas eu quero que você entenda que igreja é você. No Antigo Testamento, o Senhor começou usando a arca como representação da sua presença. Depois o tabernáculo. E depois o Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E Ele escolheu o teu corpo para fazer dele um templo vivo do Espírito Santo de Deus. Você é a igreja do Senhor Jesus e precisa ser obediente à missão que Ele te deu. E aí, o Mark Driscoll define então agora o que é a igreja. A igreja local é uma comunidade de crentes regenerados que confessam Jesus Cristo como Senhor e em obediência às Escrituras, ela, a igreja, se organiza sob uma liderança qualificada, reúnem-se regularmente para ouvirem a pregação da palavra e louvar a Deus, observando os sacramentos da comunhão e o batismo. A igreja é unida pelo Espírito, orientada à santidade e enviada para cumprir o grande mandamento como missionários ao mundo, para a glória de Deus e para a alegria dos povos. Isso é ser igreja. E aí eu passo para a minha segunda pergunta. Como está a igreja? Depois de mais de 2000 anos, quando Jesus declara que sobre a sua pessoa Ele edificaria a sua eclésia, o seu povo, o que passou a ser essa igreja? Irmãos, o Senhor me chamou para a família da fé em 1992. São, por isso, 22 anos de vida cristã. São quase, esse ano eu completo 14 anos de ministério pastoral. Nesse tempo, eu passei a me perguntar, o que é a igreja? A gente está sendo igreja do jeito que Deus quer que a gente seja igreja? A gente entendeu o recado do Pai? A gente vive do jeito que Ele quer que a gente viva? A gente é parte dessa eclésia, desse ajuntamento de crentes redimidos e regenerados, e a gente vive do jeito que Ele quer que a gente viva? Eu me pergunto. E aí, talvez hoje, a gente possa definir a igreja não como ela deveria ser, mas talvez a igreja como ela tem sido. Talvez uma das definições que vem à minha mente é casa de eventos. Eu acho que isso se tornou boa parte das igrejas na nossa cultura. E eu explico por quê. Por que eu acho que ela se tornou uma casa de eventos? A gente tem um cardápio vastíssimo, não tem, gente?
a gente tem eventos para jovens, a gente tem para adolescentes, a gente tem para melhor idade, a gente tem eventos dos mais diversos possíveis, para crianças. Mas quando nós nos perguntamos o que é que diferenciaria os nossos encontros de eventos do Rotary Club? Ou seja, qual é o objetivo? Quando eu e você, presta atenção, gente, quando eu e você nos reunimos aqui, num domingo como esse, o que isso representa para mim e para você? Porque eu acho que a igreja corre um risco tremendo de se tornar um ambiente tão somente de sociabilização. E eu não estou dizendo que isso também não possa fazer parte. Faz, porque a koinonia, a comunhão, ela é consequência, mas não pode ser um fim em si mesmo. E às vezes a gente confunde facilmente, sabe por quê? Você dá um dinheirinho. Aqui a gente chama de dízimo, lá eles chamam de mensalidade, né? Você, dando esse dinheirinho, você tem direito, né, a algumas coisas, né? Então você é membro lá no Rotary Club ou no Sesc, você também passa a ter direito a, né, algumas coisas, tem direito de voto e etc. E aí tem lá também os eventos que você pode ir e etc. E às vezes a gente acaba facilmente se confundindo. O que é o ID? Nós começamos a nos tornar muito semelhantes ao Rotary Club quando, na essência daquilo que a gente faz, quando a gente se reúne, deixa absolutamente de lado o ID de Jesus. Gente, a gente monta uma estrutura complexa. Nós temos uma estrutura complexa. A gente tem escola dominical, tem evento durante a semana, nós temos crianças, classes para as mais variadas e determinadas idades. E nós criamos essa estrutura, mas o problema é que quando toda essa estrutura deixa de lado o propósito único dela existir. E aí, então, nós nos tornamos uma casa de eventos. Rotary Club. Uma entidade social, filantrópica. E aí, me veio um amigo meu, estava falando ao telefone com um amigo, um pastor, e ele disse, ele me passou uma parábola chamada Arca de Lameque, a burocracia e o plano B de Deus. Eu achei fantástico, eu achei que define muito bem o que eu estou querendo dizer aqui. Eu vou ler aqui para você, e essa parábola, essa história, achei muito criativa, mas ela eu acho que vai definir melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Há alguns anos atrás, ouvi a parábola sobre a primeira tentativa, isso não está na Bíblia não, viu gente? Depois do filme de Noé, tudo você vai acreditar que está na Bíblia, não está, viu? Sim? Há alguns anos atrás, então, sobre a primeira tentativa de construção da arca. Aquela que na segunda tentativa veio a ser a arca de Noé. Segundo a parábola, na primeira tentativa, Deus chamou um homem chamado Lameque para aquele grande desafio. Ele então contratou uma empresa de consultoria em construção de embarcações marítimas. O custo era alto, mas diante do tamanho do empreendimento, valeria a pena. A primeira orientação que Lameque recebeu foi que teria, primeira coisa, ele ia abrir uma empresa de construção de embarcações e um PNPJ, visto que teria que contratar muita gente para o projeto. Segunda etapa, solicitar ao Ministério do Meio Ambiente de Jerusalém uma autorização para derrubada razoável de quantidade de árvores. Terceiro, encomendar um estudo detalhado sobre todos os cuidados necessários com cada grupo de animais. Aí entrava o IBAMA. Também precisaria entrar com a solicitação de construção da arca em seu jardim na prefeitura local, respeitando a lei de zoneamento da região. Tá? Para acompanhar o processo de abertura da firma, Lameque contratou o serviço de um contador e um advogado. E enquanto o primeiro se tornou gerente do departamento de contabilidade da Lameque Embarcações, o segundo gerente do departamento jurídico e da mesma empresa.
Por uma questão de contenção de custo, o contador também assumiu a gerência do RH e iniciou um processo de recebimento de inúmeros currículos de trabalhadores na área de carpintaria, construção civil e previsão meteorológica. Para a solicitação junto ao Ministério do Meio Ambiente, Lameck contratou um engenheiro agrônomo para a elaboração de um estudo no qual apresentaria o tipo de árvore que seria retirada, as provas de um impacto ambiental seria tolerável e o compromisso de reflorestamento da área. Para a manutenção desse engenheiro e dos custos operacionais do seu trabalho, a Lameck Embarcações montou uma outra empresa de prestação de serviço, a Lameck Ecologia e Preservação Ambiental. A coisa está ficando boa. E, através de uma licitação, passou a prestar serviços ao governo na área de mapeamento das espécies de árvore da região. Para o estudo relativo ao cuidado com os animais, Lameck contratou um veterinário, um zootecnista, um biólogo e um nutricionista. Juntos, eles formaram um departamento de desenvolvimento de pesquisas animais. Para sustentar esses profissionais e as pesquisas que realizavam, Lameck teve uma excelente ideia. O que ele fez? Vou lançar uma revista mensal chamada Lameck Animal. Eu particularmente não gostei do nome. Seria uma revista destinada ao pequeno produtor rural, dando dicas práticas para o seu trabalho, através do dinheiro arrecadado com a revista. Esse departamento poderia ser mantido. Para a aprovação da construção da arca, no quintal da sua casa, Lameck teve que quebrar um pouquinho mais a cabeça. Primeiro, porque ele descobriu que a lei de zoneamento não permitia a construção naquela região. Ele ia ter um problema. Segundo, mesmo que fosse permitido, o custo do IPTU seria elevado, parece até que está no Brasil, gente. Seria elevado sensivelmente com a presença de uma arca no seu jardim. No entanto, antes que ele desesperasse, Lameck foi apresentado a um pessoal especialista em lobby junto ao processo de decisões políticas. O que ele fez? Custaria caro, mas garantiriam que seria uma questão de meses para a lei de zoneamento fosse alterada e a lei e por lei lá na Câmara dos Vereadores ele conseguiria tocar o barco. Lameck então passou a organizar a sua agenda. Presta atenção, gente. A agenda dele ficou o seguinte: todas as segundas-feiras ele se reunia com o gerente do departamento de contabilidade e assuntos jurídicos e RH para avaliar os processos e andamentos e tomar medidas necessárias. Todas as terças-feiras era a vez de acompanhar o andamento dos estudos para aprovação do meio ambiente e dos projetos da Lameck Ecologia e Preservação Ambiental. A cada dia surgiam novas prefeituras e organizações interessadas no trabalho dele. A empresa já tinha mais de 30 profissionais trabalhando num ritmo aceleradíssimo. Na quarta-feira era a vez de acompanhar e avaliar o progresso do departamento de pesquisa animal da revista Lameck Animal. Nesse caso, a revista estava indo tão bem e teve uma aceitação muito boa, que os profissionais do departamento entenderam que não podiam perder aquela oportunidade. Então, dedicaram mais tempo de pesquisa, ampliaram a revista e aumentaram os seus lucros. E aí, por sinal, eles já estavam pensando num projeto mais ousado, destinado ao mercado crescente de animais de estimação. Tá bom? E aí se criou uma nova revista, chamada Lameck Pet. Ficou até legal essa. E aí, gente, na quinta-feira era dia dele viajar para Brasília, da Mesopotâmia, onde ele se reunia lá com os deputados e senadores para deliberar. De manhã ele tomava café da manhã, com a comissão de zoneamento urbano, almoçava com outros e etc. Sexta-feira, já a Lameck viajava na parte da manhã para a sua cidade, e se o caos aéreo permitisse, por volta do meio-dia, ele voltava em casa a tempo de um lanche rápido. Em seguida, ele dava um pulo lá para supervisionar a carpintaria, tá bom? Da arca. E aí, irmãos, depois de passado algum tempo, foi assim que Deus decidiu pelo plano B, chamou Noé para fazer a arca. E eu pensei, isto é a igreja. Quando nós fazemos tudo, e tudo, e tudo, e não fazemos aquilo que ele mandou fazer.
Eu ouvi uma pregação do Francis Chan, e ele disse uma coisa interessante, gente. É simples. Vamos obedecer o mandamento de Jesus. Se, por exemplo, eu mandar as minhas meninas, Letícia e Beatriz, agora arrumar o quarto de vocês. O que vocês acham que eu espere delas, irmãos? Eu espero que em algum tempo elas voltem para mim e o quarto esteja arrumado. Mas ao contrário do que eu espero, pouco tempo depois, Letícia e Beatriz voltam para mim e dizem assim: papai, nós entendemos. Entendeu? Entendeu o quê, filha? Entendemos o que o Senhor nos mandou. O Senhor nos mandou arrumar o nosso quarto. Mas vocês arrumaram o quarto? Não, agora nós vamos criar uma comissão para discutir o que significa arrumar o quarto. Eu acho que nós fazemos isso enquanto igreja. Eu acho que nós vamos nos desviando e a gente vai se afastando de um projeto original. Simples. Que obviamente com o crescimento da igreja, gente, eu não estou dizendo que o templo não é necessário. O que eu estou dizendo é que este lugar aqui não é um fim em si mesmo, jamais. Eu comecei a ler um livro recentemente chamado Uma Igreja Simples. E o subtema me chamou a atenção. O subtema dizia assim: retornando ao processo de Deus para fazer discípulos. No livro, os autores nos chamam a atenção para o fato de que a melhor forma de ser igreja é sendo aquilo que Deus nos chamou para ser. Mas para isso é preciso que a gente tenha a visão clara do que é ser igreja. Para que quando a gente reúna os jovens, a gente entenda que a gente não está os reunindo somente para um evento social, mas para que eles entendam cada vez mais qual é o papel deles no reino de Deus. Quando nós reunimos as senhoras da igreja, ou quando nós nos reunimos aqui no domingo, entende? Não é para que você venha aqui gastar o seu tempo ou aliviar a consciência dominicalmente. É para que você entenda aquilo que Deus quer para você, aquilo que a palavra te manda fazer, e para que isso se reflita lá fora, na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu cotidiano, com seus vizinhos, com seus amigos. É preciso ter clareza disso, para que a gente não saia do caminho, para que a gente não se desvie desse propósito de Deus. E aí eu me pergunto, por que a igreja está assim? A última pergunta. E obviamente a gente não vai esgotar um assunto como esse nessa noite. Mas algumas questões podem direcionar a nossa reflexão. Eu acredito que alguns erros conceituais estão muito associados ao nosso jeito de ser igreja. Por que a igreja está assim? Por que a gente faz tudo, vive ocupadíssimo, e no fim eu me pergunto, nós somos mais discípulos de Jesus? Quando você vem aqui, e esse é o propósito da escola dominical, você sai daqui mais servo de Jesus. Você entende que você aqui na igreja, se você vem, faz parte e entende que você foi regenerado pelo Senhor e que você quer fazer parte dessa comunidade de fé, é porque você é um discípulo dele e que não faz sentido nenhum se o seu objetivo de vir aqui no domingo é tão somente ver a galera, ver o pessoal, bater um papo e aí tudo legal, terminar a noite com uma pizza. E eu disse e repito que a comunhão, ela pode ser sim uma consequência saudável do que é ser igreja, mas que ser igreja é ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é algo que me acompanha em todos os momentos da minha vida. Por que nós estamos assim? Por que a igreja está assim? Eu penso em alguns motivos. Um deles é o nosso dualismo. Ou seja, na minha cabecinha, aquilo que eu entendo que igreja
é algo que é espiritual, inerentemente espiritual, e o que passou da porta para fora não é mais espiritual. Eu consigo dicotomizar a minha vida. E eu consigo viver a minha vida como diácono, como presbítero ou como membro de igreja, e lá fora uma vida absolutamente distoante daquilo que eu confesso. Criamos um cristianismo esquizofrênico, partido, insosso, blasé, sem cor, sem luz, sem sal, que não faz absoluta diferença na realidade à nossa volta. Se eu sou discípulo de Jesus, gente, se eu entendo que eu rendi a minha vida aos pés daquele que me salvou, meu Deus do céu, isso precisa ter uma implicação direta no tipo de pai que eu sou, no tipo de marido que eu sou, no amigo que eu sou, no meu abraço, no meu aperto de mão, na minha fala, nos meus gestos, no meu trabalho, na minha vida. A minha vida é uma vida em missão e a minha vida precisa refletir o caráter dele. Jesus, gente, presta atenção nisso. Quando a gente parte a vida, a gente vem para a igreja, então a gente se policia. Na igreja eu preciso me comportar de determinada forma. Fora da igreja eu abro algumas exceções. Pensa em Jesus. Pensa em quem foi Jesus. A Bíblia diz que Jesus não pecou. Hebreus diz isso. Que ele foi homem, a semelhança minha e sua. Com a diferença de que ele não pecou. Jesus, por isso, não era menos santo e mais santo em determinados momentos da vida dele. Irmãos, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, que é aquele cultão cheio do Espírito, né? Todo mundo gosta do Monte da Transfiguração, né? Quando a gente está lá e de repente os discípulos veem a imagem transfigurada de Jesus ao lado de Moisés, ao lado de Elias e aquela coisa maravilhosa. Pedro diz, vamos ficar aqui, Senhor, vamos fazer 3 tendas. A gente fica aqui porque é bom demais esse lugar. Jesus diz, não. Vamos continuar a nossa missão. E a primeira coisa que acontece quando Jesus desce do monte é enfrentar um sujeito possesso de espírito imundo. Jesus era tão santo num ambiente como aquele, num ambiente absolutamente transcendente, como o seu batismo no Espírito Santo, quando o Espírito vem em forma de pomba sobre o Filho e se ouve a voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Era um momento santo, tão santo quanto o momento em que Jesus era convidado a comer na casa de um pecador e estar com aquele pecador. Jesus era o mesmo homem. Jesus vivia a mesma obediência, tanto em um momento quanto em outro. Esse é o exemplo encarnacional do Evangelho para mim e para você. Refletirmos o caráter de Cristo na vida lá fora. Refletirmos a nossa fé na nossa postura. Celebrarmos a vida com alegria e com a responsabilidade de quem é cristão, de que é importante e de que é tão santo, e pode ser tão santo o levantar das minhas mãos na igreja, quanto o partir do pão, a tomar uma Coca-Cola junto com aquele meu amigo irmão. Ser discípulo de Jesus é isso. Eu dei aqui uma estatística há vários domingos atrás que me chamou a atenção demais. A estatística que dizia que nos 3 primeiros séculos, gente, 3 primeiros séculos da era cristã, a igreja cresceu 40% a cada década. Em cada 10 anos a igreja multiplicou-se 40% e para completar, num ambiente completamente hostil.
A igreja, Tim Keller diz isso, a igreja vivia num ambiente hostil, praticamente não havia pregações públicas, cruzadas evangelísticas, pois isso era perigoso. A igreja primitiva não tinha uma junta de missões. Eles não escreviam tratados de evangelismo. E uma das razões para o crescimento da igreja era que essa igreja encarnava a sua fé em todos os aspectos da sua vida. E aí Tim Keller dizia, o engajamento social, a postura ética da igreja, a preocupação com o pobre, a sua integridade em face à perseguição, a generosidade financeira, o amor sacrificial entre os irmãos e até mesmo pelos inimigos, a alta qualidade da vida comunitária. Essa gente pregava comendo ou bebendo, como diz Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça isso para a glória dele. Essa gente refletia Jesus em cada ato, em cada gesto, em cada momento da sua vida. Isso é ser um discípulo de Jesus. Eu acho que uma outra característica, ou talvez um outro fato, uma outra questão que influencia o jeito da gente ser igreja é o nosso individualismo. Essa é a nossa cultura. É a cultura do selfie saturado. A gente está empanturrado de nós mesmos. Já percebeu que quando a gente vem para a igreja, a gente vem muito para a igreja buscando o suprimento de uma necessidade pessoal. Para muita gente, o parâmetro ou a medida de um culto bom ou ruim é se eu me sentir bem ou não. Hoje o culto foi bom. Hoje eu recebi a minha bênção. Hoje o culto foi para mim. Hoje o culto não foi para mim. Eu disse isso algumas vezes. Teve uma ocasião que eu dei um estudo na igreja baseado em Tiago, quando Tiago exorta sobre o pecado da língua, né? Um órgão tão pequenininho que é capaz de pôr em chama tão grande floresta, língua que é perigosa e etc. e tal. E eu dei esse estudo bíblico. Ao final do estudo, uma senhora chega para mim e diz, pastor, que maravilha. E eu pensei, houve salvação nesta casa. Pastor, que maravilha, que bênção. Eu quero esse estudo para mim. Eu pensei, estou estupefato. Eu falei do pecado da língua, gente. Ela disse, eu quero esse estudo para mim, porque eu conheço uma pessoa, pastor, que precisa ler esse negócio. Oh, Jesus amado. Caiu por terra toda a minha alegria. Isso aqui é bom para o irmão. Eu não fui edificado, mas isso aqui seria perfeito para quem não está aqui. Nunca se cantou, presta atenção, irmãos. Nunca se cantou na primeira pessoa como se canta hoje. Eu quero a minha bênção, a minha vitória, a minha sorte vai mudar. O meu e o meu. A gente não canta, abençoa o irmão. Este é o teu povo reunido. Nós cantamos na primeira pessoa. E quando a gente só pensa na primeira pessoa, a gente tem dificuldade de entender. E para ser discípulo de Jesus, é preciso morrer, tomar a cruz e seguir aquele que é o meu Senhor. Você é a igreja, meu irmão. Você foi chamado por Jesus para ser um discípulo de Jesus. Igreja não é somente o lugar onde você vem para receber. Mas igreja é o povo de Deus, em missão de Deus. E a minha pergunta é, você faz parte dessa missão? Você faz parte dessa missão? Eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor.
quero que você olhe para o seu coração e avalie com sinceridade. Porque se você não se vê como um discípulo, você não entendeu o objetivo de ser igreja. Pai querido, nós estamos aqui, teu povo reunido. Somos teus e por isso ajuda-nos a destronarmos os nossos egos hipertrofiados, que se recusa tantas vezes a entender esta mensagem. Não permita, Jesus, como aconteceu e como o Senhor avisou as igrejas da Ásia a Menor, tenho contra ti isso ou aquilo, muda. Algumas que se achavam igrejas não passavam, na verdade, de sinagogas de Satanás. Nós não queremos ser tão somente um Rotary Club, um grupo social, ainda que socializar faça parte daquilo que é ser igreja, mas que Deus, nós jamais nos esqueçamos da missão que nos foi dada, porque é isso que nos diferencia enquanto povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado para ser luz no meio das trevas. E que assim a gente entenda, e que assim a gente viva, e que assim a gente se entregue ao Senhor da igreja, Jesus Cristo, o nosso Deus. Abençoa o teu povo nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus.